Caros alunos, vamos dar continuidade ao capítulo de número 2 do nosso livro de História do Ezequiel de Souza Brito. Já trabalhei com vocês esse capítulo, apresentando justamente o processo de colonização dos espanhóis e ingleses aqui na América. Dentro dos slides apresentados, já mencionei essas duas fontes, dos quais retrata o fato de que os colonizadores eles tiveram imbuído da responsabilidade de colonizar aqui a América, e nesse processo de colonização eles tentaram apagar a marca cultural, a arquitetura dos povos dominados, implantando uma cultura e uma arquitetura e outros aspectos tais como era na Europa, ou seja, trazendo os aspectos culturais, sociais, religiosos, europeus para a América. E o símbolo disso foi a Igreja Católica, que foi construída em cima dos escombros aqui do Templo do Sol, que era uma divindade dos povos nativos na América. Ainda foi mencionado o fator da conquista, em que os espanhóis estiveram conquistando essas terras devido ao contexto que eles estavam vivenciando, justamente o mercantilismo, a busca do ouro, a sede pelo ouro, pela prata, e isso motivou eles a buscarem novas terras. E nessas novas terras encontradas por eles, se depararam com os astecas, com os incas e com os maias, sendo que os astecas foram aos poucos sendo dominados por eles devido a alguns fatores apresentados nas ministrações anteriores. Entre esses fatores, teve a aliança, como já foi apresentado. Então, a aliança foi importante, a aliança com os povos nativos. Também com as terras incas não foi diferente. Os espanhóis, os europeus, conheciam mais dos nativos do que os próprios nativos conheciam deles mesmos. E assim eles tentaram configurar a sociedade americana agora com os moldes europeus. Então há um novo olhar em cima dessa conquista, que eu trabalhei com vocês aqui sobre o mito da completude. É aquela ideia de que os indígenas foram conquistados na primeira logo chegada ali dos europeus, e a gente entende que foi um processo que durou não apenas dias, mas meses e anos, aliás, durou até século, para que esse território fosse totalmente dominado pelos invasores ou conquistadores ou ocupadores, como alguns preferem chamar. Dentro dos motivos que fortaleceu o domínio europeu sobre os nativos, foram justamente os fatos já apresentados, as doenças trazidas pelos europeus, o proveito que os espanhóis tiraram da desunião entre os diferentes grupos ameríndios, também da tecnologia bélica dos espanhóis, as visões do mundo dos astecas e incas, que eram muito diferentes das dos espanhóis, além dos espanhóis saberem muito mais sobre os nativos da América do que eles mesmos sabiam sobre os seus próprios costumes e povos que habitavam aqui. A economia colonial foi baseada aí justamente na mineração, também na agropecuária, explorando o trabalho forçado, conhecido como mita, e também da instituição encomenda, já explicada em vídeos anteriores. A mineração foi o carro-chefe no primeiro momento, era a sede dele mesmo por ouro, mas a agropecuária também esteve aí fomentando principalmente o mercado interno nesse processo de colonização. Além desses fatores econômicos, houveram a manufatura, o artesanato, que estiveram ali estimulando o mercado interno. Dentro da administração colonial, a gente percebe que tinha os adelantados, que eram pessoas que recebiam a incumbência da coroa para vir explorar a América, e a coroa ela lucrava com isso porque elas não investiam, não tinham recurso suficiente no momento para colocar, e recebia 1/5 daquilo que era extraído de riqueza dessa região. Então os adelantados recebiam essa incumbência e começaram a estar dentro do território ameríndio, explorando, e a coroa terminou lucrando com isso.
Existiam também dentro da administração colonial os cabildos, que eram as câmaras municipais, já compostas aí por vereadores que discutiam as questões locais, e a sociedade espanhola estava dividida em chapetones, em crioulos, em mestiços, indígenas e negros escravizados que ocuparam aí nesse período as Américas. Os primeiros colonos da América do Norte, que é o próximo índice aqui, que é a ocupação da América Inglesa, já trabalhei na última vez com vocês também, eles tiveram como colonos principalmente os pais peregrinos. Então esses pais peregrinos protestantes estiveram aí na formação mais estruturante dos povos da América do Norte, entre outras populações que vieram. Então eu mencionei na última vez que esses povos da América do Norte, eles se organizaram em 13 colônias, e essas 13 colônias, elas tiveram características diferentes, sendo que a colônia do Centro e do Norte, ela trabalhou aspectos diferenciados, e esses aspectos diferenciados terminam enriquecendo de uma maneira mais clara e evidente. E as colônias do Sul é o nosso objeto desta aula. Então aqui estivemos apenas revisando o que nós já estudamos. Então na colônia do Sul, que é uma região de clima quente e planícies extensas, produziu desde cedo gêneros agrícolas de larga aceitação na Europa, como o fumo, o algodão e o anil. Desde cedo, os fazendeiros do sul dos Estados Unidos, eles trouxeram escravos da América ou da África Ocidental para trabalharem nas suas plantações. Assim, o sul foi sendo ocupado por plantations. Já expliquei para vocês que o plantation tinha as seguintes características, entre parênteses: a grande propriedade rural, ou seja, o latifúndio, e nessa propriedade rural enorme era utilizado como mão de obra os escravos, por isso que era uma grande propriedade escravista, e cultivava apenas um único produto, ou seja, era monocultura, ou algodão, ou café, ou açúcar. Então, a sociedade do plantation era uma sociedade em que, além de utilizar uma grande propriedade, ou seja, o latifúndio, escravista, monocultor, produziam tudo para ser exportado. Então, com isso, formou-se na região uma sociedade aristocrática e caracterizada por grande desigualdade social. Os sulistas, eles vendiam fumo, algodão e anil para a Inglaterra e comprava dela quase tudo que necessitavam, desde ferramentas e livros até garfos, facas, entre outros. Então esta dependência econômica em relação à metrópole vai inibir o afloramento de ideias de independência política no sul do atual Estados Unidos da América. Em outras palavras, o sul dessas 13 colônias, as 13 colônias localizadas no sul da América do Norte, era muito parecida com o processo de exploração que aconteceu aqui no Brasil, dependendo da economia externa, utilizando o plantation como base da economia agropecuária, da agricultura, mais visando o mercado externo do que interno. Então se tornou uma economia que não tinha tanto interesse político também de ter independência. Inclusive, posteriormente, essa diferença vai fazer com que haja até uma guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos. A organização política das 13 colônias, se no plano socioeconômico essas 13 colônias elas possuíam diferenças acentuadas entre si, no aspecto político-administrativo tinha mais semelhança do que diferença. Então é isso que é apresentado. Economicamente
tinham mais diferenças do que política e administrativamente falando. Então, cada colônia tinha uma assembleia, e essa assembleia era um órgão eleito pelos homens livres, os únicos com direito de votar e de ser votados, e eram encarregados de fixar os impostos locais, votar o orçamento do governo colonial e elaborar leis que eram submetidos ao governador, sendo que nesses governadores, em algumas colônias, esses governantes eram nomeados pela monarquia inglesa e tinham o poder, de anular, ou seja, de vetar as leis contrárias aos interesses metropolitanos. Então, em outras, eram eleitos pelas próprias elites, pela própria elite, e também não tinha direito, de voto. Desculpem aqui, gente. O que acontece? Participando aí intensamente da vida política, os colonos foram desenvolvendo sentimentos de autonomia em relação à metrópole e hábitos de autogoverno, decisivo aí para as lutas de independência. Isso é muito importante salientar nesse processo. O que a gente aprende mais nesse slide seguinte é o fato de que, nesse slide aqui, o processo de independência dos Estados Unidos esteve mais encabeçado devido a esse sentimento de autonomia em que essas colônias estiveram desenvolvendo ao longo do período. Então, aqui nós finalizamos esse nosso conteúdo. Amanhã nós estaremos trabalhando algumas questões pertinentes a esse conteúdo e também ao conteúdo anterior. Tenham um bom dia e que Deus abençoe a todos.